Olá, estimados estudantes da Unidade Curricular de Exercício para Populações Clínicas do primeiro ano do curso de Licenciatura em AFEVES. Esta é a primeira aula do ano, do semestre, neste caso, desta unidade curricular, e em todas as primeiras aulas de todas as unidades curriculares onde eu intervenho, a primeira aula serve sempre para vos dar três conjuntos de informação que considero determinante vocês saberem nesta primeira aula. Estou a falar de três informações determinantes. Os conteúdos que vamos abordar, portanto, quais são as matérias, os temas, do que é que esta unidade curricular vai falar. Depois, as questões logísticas ou organizacionais, portanto, como é que nós nos vamos organizar para conseguir atingir os objetivos que nos propomos. E, por fim, o modelo de avaliação, portanto, como é que vocês vão ser avaliados, como é que vão ser eh, atribuídas as notas, as classificações do trabalho que vocês desenvolvem ao longo do semestre nesta unidade curricular. Relativamente aos conteúdos, portanto, o nome desta unidade curricular é bastante descritivo, não é? Exercício para populações clínicas, portanto, vamos falar disso, de exercício, e especificamente para populações com doenças crónicas, portanto, é o grupo-alvo das nossas aulas, e estamos a falar essencialmente de doenças crónicas não transmissíveis, que é a terminologia que a Organização Mundial de Saúde utiliza, que são aquelas doenças mais civilizacionais, que estão muito relacionadas com estilos de vida e, sobretudo, com os países mais desenvolvidos, que é o nosso caso. Estamos a falar de que condições clínicas? Estamos a falar de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão, doença obstrutiva pulmonar crónica, síndrome metabólica, osteoporose, osteoartrose. Também vamos falar de doenças oncológicas, cancro, asma. Vamos falar também de doença do fígado gordo não alcoólico, fibromialgia e outras doenças reumáticas. E depois iremos falar um bocadinho também da população idosa, não que a idade seja uma doença crónica, mas porque os idosos são aquela população onde as doenças crónicas são mais prevalentes. Portanto, vamos falar um pouco disso, da multipatologia, portanto, que está muito presente na população idosa. Portanto, estas são as populações que vamos falar. Para além disso, vamos fazer ali uma pequena abordagem inicial em que vamos falar do programa de promoção, Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, e vamos falar, nomeadamente, da experiência das consultas de atividade física, que foi um estudo piloto que decorreu nas unidades de saúde familiar e que é um tipo de intervenção que está muito alinhado com o perfil de saída do aluno do AFEVES. E, portanto, o professor Pedro Moroso vai falar um pouco da experiência que ele próprio teve nesse projeto piloto. Relativamente aos conteúdos, só resta acrescentar uma pequena questão, que é, portanto, vocês, ao mesmo tempo que têm esta unidade curricular, vão ter uma outra que é avaliação e prescrição do exercício. E nessa unidade curricular de avaliação e prescrição de exercício, vocês vão falar das linhas orientadoras básicas sobre como avaliar a condição física e avaliar as pessoas que querem fazer exercício, e depois vão falar também sobre as linhas orientadoras básicas para prescreverem exercício para diferentes objetivos. Contudo, essa unidade curricular vai ser, sobretudo, direcionada para a população aparentemente saudável, portanto, é assim chamada, aquela população que não tem doenças crónicas diagnosticadas. Nós, nesta unidade curricular, não vamos investir tanto tempo a explicar os processos de avaliação e prescrição de exercícios genéricos. Vamos sim falar sobre como adaptar esses procedimentos de avaliação e prescrição de exercício para estas populações
que eu referi, portanto, populações específicas, às vezes são referidas como subpopulações, portanto, são grupos específicos, que são aquelas pessoas diagnosticadas com estas doenças crónicas que eu referi. E esses são os conteúdos que nós vamos abordar nesta unidade curricular. Portanto, o primeiro conjunto de informação que eu tinha para partilhar convosco está fechado. Os conteúdos que vocês neste momento já têm uma ideia muito mais concreta, muito mais específica sobre o que é que nós vamos falar. O segundo conjunto de informações que diz respeito a questões logísticas ou organizacionais, portanto, como é que nós vamos funcionar. Portanto, aquilo que está definido pelo despacho número 7 de 2021 do diretor é que nós vamos funcionar no regime online até ao final do mês de março, sendo que no final do mês de março começa a interrupção letiva da Páscoa, que vai durar até ao dia 5 de abril. E no dia 6 de abril retomamos as aulas. Neste momento, ainda não sabemos como é que as aulas vão ser retomadas no dia 6 de abril. Se já vai ser presencial ou não, ou se vai continuar a ser completamente online, se vai ser um regime misto, como é que vai ser? Ainda não sabemos. Portanto, assim que tivermos essa informação, ela será veiculada, depende um bocadinho também das regras que forem impostas a nível nacional. Portanto, nós neste momento portanto, o estado de emergência que vigora atualmente e os termos em que ele está imposto, nós mesmo que quiséssemos ter aulas presenciais, não podíamos. Portanto, não é permitido aulas presenciais em todos os níveis de ensino, incluindo o ensino superior. Portanto, vamos funcionar online agora nesta fase inicial do semestre, portanto, isso nós temos a certeza. Eu vou-vos disponibilizar no Moodle os links para as minhas aulas e para as aulas com o professor Pedro Moroso. Aliás, aproveito para dizer isso. Nesta unidade curricular só temos 2 professores, um sou eu próprio, sou o regente da unidade curricular, e que vocês já me conhecem do semestre anterior, e outro professor será o professor Pedro Moroso, que também vocês já conhecem do semestre anterior e que vai partilhar as aulas desta unidade curricular comigo. O professor Pedro Moroso vai lecionar sempre as aulas das segundas-feiras e eu vou lecionar sempre as aulas das quintas-feiras. E será sempre assim a organização. Portanto, facilita-nos a nós e facilita-vos a vocês identificarem qual é o link, qual é o professor com que vocês deverão ligar e contactar em cada uma das aulas, cada um dos dias. Portanto, somos nós os dois que vamos lecionar. Temos os temas divididos, portanto, consoante sendo uma maior especialidade do professor Pedro Moroso, e esses temas serão da responsabilidade dele. Os temas que se inscrevem mais no âmbito da minha especialidade, serei eu a abordar e a tratar esses temas nas aulas que iremos ter. Do ponto de vista logístico, só resta acrescentar uma questão, é que por vezes, apesar de estarmos a funcionar online e apesar desta unidade curricular não ser uma unidade curricular eminentemente prática, vai haver alguns dias e vai haver algumas vezes em que vos vai ser pedido para realizarem algumas tarefas, alguns exercícios, pode ser necessário levantarem-se da cadeira e realizar determinado gesto, determinada postura, determinado alinhamento corporal, para poderem perceber qualquer questão que esteja a ser explicada no momento. Portanto, é importante que estejam disponíveis e que tenham um espaço onde estejam a ter as aulas, que vos permita essa liberdade. Portanto, de se levantarem da cadeira, de filmarem, a fazerem um exercício, se for necessário. E que estejam vestidos de forma apropriada, está bem? Também convém. Mais questões importantes para a nossa organização, eu creio que é tudo. Depois, de qualquer forma, nós temos o nosso grupo no WhatsApp e, portanto, qualquer questão podem sempre colocar e vamos sempre mantendo em contacto e resolvendo as questões de forma o mais apropriada e célere possível. Portanto, essa questão mantém-se. O último tema que falta falar é sobre o modelo de avaliação. E esta é sempre uma questão importante. Como é que vocês vão ser avaliados?
Portanto, eu tenho sempre este cuidado de falar sobre o modelo de avaliação no início do semestre, mas sei também que frequentemente vocês chegam ao meio do semestre e voltam a perguntar, mas pronto, isso é uma vicissitude portanto, vamos tentando melhorar. Agora, relativamente ao modelo de avaliação, portanto, o regulamento de avaliação da nossa escola impõe que todas as unidades curriculares tenham pelo menos 3 indicadores diferentes para nós podermos calcular a vossa nota final, e neste caso vamos ter três trabalhos ou 3 tarefas. Portanto, por um lado vamos ter fichas de trabalho realizado ao longo das aulas, portanto essa é uma componente, pequenas tarefas que vão sendo solicitadas nas aulas ou solicitadas de uma aula para a outra. Vamos ter também o componente do teste teórico. O teste teórico vai ser dividido em 2 partes, portanto vai haver uma parte a meio do semestre e uma parte no final do semestre. Posso-vos dizer já, a primeira parte do teste será no dia 29 de abril e a segunda parte do teste no dia 17 de junho. Portanto, são as 2 datas que podem já registar. 29 de abril, primeira parte do teste teórico, 17 de junho, segunda parte do teste teórico. Para além destas tarefas, portanto, das fichas de trabalho, das pequenas tarefas que vão sendo pedidas e do teste teórico, que vai ser feito no modelo que nós temos utilizado, online, portanto, com aquelas regras todas que temos feito, escolha múltipla, o tempo limitado, as questões uma de cada vez, não podem voltar atrás. Portanto, isso depois, mais para a frente, eu explico o modelo do teste, mais próximo, até porque vocês costumam perguntar nessa altura. Mas dizia eu que, para além destas 2 tarefas, portanto, das tarefas nas aulas e do teste teórico, vão ter um trabalho de grupo. Portanto, vamos ter que tentar agilizar, dinamizar da melhor maneira possível as formas de trabalho em grupo, que nesta fase da pandemia, portanto, é um trabalho em grupo, mas à distância, né? Como eu estou agora a falar convosco, têm que articular formas de comunicação de maneira a conseguirem dividir tarefas e trabalhar em conjunto o mais possível. Em que é que consiste o trabalho de grupo? Consiste num estudo de caso. Portanto, vocês vão ter que selecionar uma população, um grupo-alvo, apresentar uma descrição que corresponda a um perfil típico dessa população, portanto, as características em termos de composição corporal, em termos de condição cardiorrespiratória, avaliação funcional e da força e tudo mais. Portanto, ter ali um perfil de um cliente, depois vão aprender a fazer isto, eu vou-vos explicar como é que se cria este perfil e que características é que têm que estar presentes. Portanto, para apresentar aquilo que poderia ser um cliente hipotético, virtual. E face a este exemplo, a este caso que vocês apresentam, têm que depois apresentar também soluções. Portanto, qual é que seria a vossa proposta de intervenção para esta pessoa hipotética que vocês apresentam as características tanto dessa pessoa, esse estudo de caso. Este trabalho, portanto, vai ser então desenvolvido em grupo e vai ter que ser apresentado em aula. Estão previstas, portanto, já antecipando que vamos voltar a um modelo de funcionamento presencial e em turnos, portanto, antecipando essa situação, não sei se vai ser assim, mas pressuponho que sim, e então estão previstos 2 dias para apresentações, dias esses que são em semanas diferentes, precisamente para permitir que se estivermos a funcionar por turnos, que haja uma semana para o turno 1 e uma semana para o turno 2. E esses dias vão ser o dia 27 de maio e o dia 3 de junho. Portanto, são nestes 2 dias, portanto, em semanas diferentes, são quintas-feiras. Portanto, o dia 27 de maio apresentam os alunos desse turno, se estivermos dividido em turnos, repito, e no dia 3 de junho, portanto, será a outra metade da turma, o outro turno. A seguir ao 3 de junho, há outra quinta-feira, que é o 10 de junho, que é feriado, e depois a seguir há outra quinta-feira, que é o 17 de junho, que será o teste teórico,
a segunda parte que nós temos prevista. Portanto, tenham as coisas bem alinhadas na vossa cabeça, bem planeadas, que é para conseguirem estar preparados e terem o maior sucesso possível nesta unidade curricular. Muito bem, creio que já expliquei tanto aquilo que era importante agora neste primeiro momento. Portanto, estes 3 conjuntos de informação essenciais, portanto, os conteúdos que vão ser abordados, a forma como vamos funcionar e o modelo de avaliação que vai ser utilizado para vos avaliar e para vos dar a vossa nota final. Portanto, espero que tenha sido suficientemente claro e eloquente para vocês reterem toda a informação, perceberem o que é esperado de vocês e pronto, qualquer questão que tenham, depois estarei disponível para vos esclarecer, tanto pelos vários meios online, tanto, que nós costumamos utilizar. Eu creio que não me resta nenhuma informação, estou só aqui a fazer um raciocínio para ver se não me esqueci de nada, creio que não. Muito bem, vamos mantendo em contacto. A próxima aula será na segunda-feira com o professor Pedro Moroso e a informação será disponibilizada no Moodle quanto antes para vocês poderem aceder às aulas e acompanharem os conteúdos. Bom, foi um prazer tanto disponibilizar esta informação, ainda que de forma diferida, portanto, e pronto, desejo-vos o maior sucesso, tenho a certeza que vai correr muito bem e que vocês vão gostar e vão aprender e crescer com esta unidade curricular. Votos de muito sucesso, boa continuação e até à próxima.